Oi pessoal da TV Altiora, meu amigo Fábio Arcanjo, pessoal que nos assiste também pela internet, a toda a nossa audiência. Estamos aqui em mais uma quarta-feira com o nosso programa Dito e Feito e a nossa coluna sobre comportamento humano. E dessa vez nós vamos falar sobre elas, sobre as meninas. No caso, nós estamos falando das meninas que gostam de meninas, as lésbicas. E aí uma coisa importante que eu já quero deixar bem claro. Existe uma coisa que a gente discute muito hoje na sociedade, que é local de fala, lugar de fala. Pérez, mas você como homem pode falar sobre as meninas? Eu falei, claro que eu posso, porque eu vou falar de uma forma técnica. Eu não posso falar de como uma menina se sente, porque eu não saberia explicar, porque eu não sou uma menina para me sentir como uma menina se sente. Isso elas têm que falar sobre o sentimento delas, a emoção delas, a questão delas. Agora sobre práticas, sobre comportamento, sobre costumes, sobre relacionamentos, aí acho que todos podem falar e todos podem entender. Até porque é disso que a gente vai fazer um mundo menos preconceituoso. Entendendo, compreendendo, debatendo esses assuntos. Não debatendo do tipo querendo se intrometer na vida do outro, mas debatendo no sentido de essa dúvida que eu tenho, tem cabimento, não tem? E é isso que nós vamos fazer agora. E aí eu já vou começar a beber logo no início, porque as perguntas estão quentíssimas hoje, hein? Vamos lá. Primeira. Minha irmã era lésbica e hoje se casou com um homem e tem filhos. Isso é possível? TLS de Atibaia. Amor, se você mesmo está me contando que a sua irmã era lésbica e hoje se casou com um homem e tem filhos, então é óbvio que isso é possível. Você está me mostrando que é possível. O que eu acho que você está querendo saber é do tipo, ela é uma ex-lésbica? Então, aí que está. Não sei dizer pra você se ela é uma ex-lésbica, porque de repente ela estava tendo relacionamentos com mulheres, mas não sei por quê. Pode ser que ela estava porque ela achou que ela deveria ser lésbica, descobriu que tinha atração por homens. As pessoas às vezes têm uma tendência a ter relacionamentos com pessoas levadas por emoções e depois descobrem a sua essência. E também existe uma coisa que a gente tem que questionar, Quando a gente fala de uma menina que gosta de outra menina, e se essa menina não for lésbica, mas sim for bissexual? Existe uma grande invisibilidade para os bissexuais, porque bissexual funciona mais ou menos assim na sociedade, Quando o bissexual tem um relacionamento homossexual, homoafetivo ou lésbico, ele não é bissexual, ele é lésbica, ele o relacionamento é de lésbicas ou de homossexuais. Quando o bissexual tem um relacionamento heteronormativo, aí ele é hétero, ele não é bissexual. Então parece que é invisível, mas não é, gente. Então tem pessoas que às vezes gostam tanto de meninos como de meninas. Vamos falar de uma forma bem tranquila isso. E aí a pessoa pode ter ficado, de repente, com meninas, e chegou um determinado momento que ela encontrou um homem e descobriu que também gostava de homens. Talvez ela nem tinha pensado nisso de uma outra forma. Então as pessoas são livres, gente. Então tem que parar de rotular. Porque ela é lésbica, ela é lésbica. Não, ela é lésbica, ela está lésbica, ou ela se descobriu lésbica, mas num outro momento ela pode se descobrir bissexual. Ela não tem como negar o passado dela de lésbica. Assim como existem mulheres que são outros casos, que tiveram maridos que hoje assumem a sua sexualidade de uma outra forma, tratam de outra maneira. E aí por diante. Tudo bem, gente? Então, calma, isso é totalmente possível. E pode ser que, de repente, uma hora ela se separe, quer dizer, Deus queira que essa família continue, Porque é uma família que ela formou com filhos, Então a gente quer que essa família seja feliz, mas se de repente não está fazendo ela feliz e nem o marido, e ela se separa, ela pode de repente arranjar uma namorada. E isso é totalmente possível e tem que ser entendido como um comportamento bissexual, Bem simples, sem nenhuma preocupação, sem nenhum trauma. Vamos para a segunda pergunta. Fui casada com um homem por 10 anos. Me separei e hoje sinto atração por mulheres. E percebo que, na verdade, nunca gostei de homens, mas fui condicionado a gostar. Como conto para minha família? MJSM de São Paulo. Então, amor, é o seguinte. Você vê, essa segunda pergunta já ajuda a responder um pouco a primeira, Ela se diz condicionada. Então, assim, ela casou com um homem, teve uma relação, foi feliz ou não foi feliz, enfim, aquilo acabou. E aí hoje ela tem atração por mulheres. Só que a preocupação dela não é com nada disso, porque isso pra ela tá resolvido, Ou seja, ela gostava de homens, ou não gostava, Porque ela até diz aqui que não gostava, que ela acha que foi condicionada. Descobriu que não gostava, que não era aquilo, terminou aquela relação e hoje gosta de meninas. E aí ela quer dizer pra mim o seguinte: como eu conto isso pra família? E aí eu te pergunto o seguinte, MJSM, amor. Precisa contar? Talvez você não precise contar. Talvez você precise de sentir essa relação, ter alguém que seja importante para você, e aí assumir essa relação. E a família é que vai ter que aceitar.
Porque não tem o que ela pode fazer, vai protestar, vai brigar, vai querer que você volte para o antigo marido. Ela não tem esse poder, né? Até porque eu imagino que você seja maior de idade, né? Então você não deve essa satisfação. Mas uma forma legal é ver a estrutura que você tem de família, porque isso você não falou para mim na pergunta, né? Então, como é a sua família? Uma família mais tradicional, então talvez não seja tão legal ir lá contar, talvez seja melhor deixar perceber que você não está mais naquela vibe, né, de casamento e tal, e aí de repente num momento qualquer você traz a pessoa, sua companheira, né, que você vai ter um relacionamento mais sério, ver que a coisa ficou séria, e vai introduzindo na sua família, né, essa pessoa e acaba gerando uma aceitação. Até porque a família, de certa forma, ela sempre sabe que alguma coisa não está dando ali, que não está batendo. Né? Pai e mãe sempre sabe de alguma forma, né? É meio intuitivo. Né? Agora, como você foi casada por 10 anos, né, muita gente deve ter achado que era bobagem, então não percebeu, ou também não tem nenhuma faixa escrita na cabeça de ninguém para essas coisas, né, gente? Então, se for contar para a família, conta numa boa, mas espere também que a família pode rejeitar a ideia, e você tem que estar preparada para isso. Se você não está preparada para uma rejeição, né, para uma negação, então não conte. Não adianta você chegar e falar, ai, que coisa maravilhosa, tal, porque as pessoas, infelizmente, não são assim. Então esteja segura. Se você depende da sua família, preste atenção no que você vai fazer, porque às vezes você vai causar um hecatombe ali, vai se desestruturar, né, e de repente, o mais importante não é para quem você vai contar, é quem você é, quem você gosta e a pessoa com quem você está. Né? Então, família é bom, é maravilhoso quando apoia a gente, mas também quando quer derrubar, né, como o Fábio diz, é só por Jesus, né? Então vamos lá. Nossa terceira e última pergunta de hoje aqui sobre meninas. Com qual idade a gente sabe se um filho ou filha nossa é LGBT? Tem uma filha de 6 anos, LT de Bragança Paulista. Então, isso é uma coisa muito complicada, porque como a gente sabe, mas sabe o quê? Né? O que você sabe? Porque como é que você vai saber que uma criança é LGBT? Criança é criança, criança não é dessa forma. Mas existem algumas crianças que começam a demonstrar determinados comportamentos, e os pais percebem que ninguém ensinou, que é daquela criança mesmo. Então, na verdade, o que eu acho é o seguinte: se você tem um filho ou uma filha, em vez de se preocupar se ela é LGBT, preocupe-se com a educação, preocupe-se com a escola, preocupe-se com a alimentação, né, com o caráter, com os valores morais que você dá sobre honestidade e tudo mais para essa criança de trabalho. Né, preocupe-se se essa criança é educada com os outros, né, porque a gente dá educação, mas não exige que a criança seja educada. Né? Acho que isso é uma coisa que tem que começar a ser discutido. Né? Porque ela fala, eu eduquei o meu filho, mas eu deixo ele destratar um... Não, não pode, não tem que destratar ninguém. Então se preocupe com isso. E é claro, você já acha que seu filho, no caso a sua filha, pode ser LGBT, porque de repente ela está tendo um comportamento que, em vez de fazer o que você espera dela como menina, ela está brincando com coisas de menino e tal, já fica esperto para que de repente coisa de menino e coisa de menina não existe, é coisa de criança. Né? De repente, se é uma menina que está brincando de carrinho, isso não significa nada. Ela pode ser uma menina que vai dirigir carro, que vai ser motorista, que vai dirigir na Fórmula 1, né? Alguma coisa do tipo, por que não? Ou vai trabalhar numa empresa que fabrica carros, ou um design de carros, por que não? Né? Então tem que parar dessas coisas de querer condicionar, até porque você tá indo de uma forma superficial. Porque obviamente uma menina de 6 anos, ela não tem experiência nem com hétero, nem com homo, nem com nada, ela é uma criança, pelo amor de Deus, né? Ah, mas ela tem que achar um menino bonitinho? Não tem que achar nada, né? Para com essa coisa de criança não namora, gente. Pelo amor de Deus, criança não namora. Então ficar arranjando namoradinho pra menina, namoradinho, e aí por diante, isso é horrível. A criança não namora. Para de erotizar a criança. Uma criança de 6 anos tem que brincar e brincar com tudo. Se é menina, e joga bola, e enfim, brinca de carrinho, brinca de mecânico, brinca do que quiser. Assim como o menino também poderia brincar de boneca. Ah, mas o meu filho ele brinca de boneca, o que eu vou esperar dele? Não sei, um bom pai, por exemplo, que vai saber cuidar de uma criança, um médico que vai cuidar de pessoas. Então, por que será que ele brinca de boneca? Ou de bonecos, né? Porque às vezes a gente generaliza, né? Então, tem que ter a mente mais aberta para isso. E também deixar essa criança se expressar e ser feliz. Porque de repente, é claro, você
pode ter, e até agora uma coisa que a gente discute um pouco com questão de sexualidade, é que com um pouco mais de abertura das pessoas, a gente já começa a ver adolescentes cada vez mais cedo assumindo a sua orientação sexual, né? E antigamente ficava no armário, escondido, com medo, sofrendo. E hoje essas pessoas não sofrem mais tanto, apesar do preconceito existir. Então, eu acho que a gente tem que incentivar as pessoas a serem felizes, a terem caráter, a serem dignas. E não ficar se preocupando com essas coisas que, por sinal, a gente não tem poder nenhum sobre elas. Porque se a gente descobrir que uma criança vai ser LGBT, o que a gente vai fazer? Vai mudar o quê? Não vai mudar nada. Você vai amar seu filho, a sua filha. Não tem que fazer nada. Apenas tem que criar um lar seguro, com amor e, enfim, com valores humanos, com valores familiares, da forma como você imaginou. E não se preocupar com a questão do que a sociedade vai pensar, porque a sociedade já pensa o que quiser e a gente também não tem poder sobre isso, né, gente? Então, por hoje é só. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Mande mais perguntas, hein?